Continuando nossa programação, Tudo é do Pai, o diácono Léo prega para a gente, nós vamos orar. Vimos a entrevista com o Padre Nilton e agora vamos orar com o diácono Léo. Então, mais uma vez, bom dia a todos os telespectadores desse programa tão abençoado, Tudo é do Pai. Mais uma vez, eu, diácono Léo, estou aqui com vocês e eu faço com muito prazer, com muito gosto. E hoje não vamos nos cansar de dizer aleluia, Cristo ressuscitou, Cristo vive. Após aí uma linda jornada quaresmal, após uma linda Semana Santa, hoje nós podemos com o pulmão cheio de ar gritarmos aleluia, Cristo vive. Ele é a nossa vitória, Ele é a tua vitória, você que aí nos acompanha. Mas sem dúvida, quem experimentou bem as celebrações do Tríduo Pascal pôde experimentar essa misericórdia de Deus, especialmente na Sexta-feira Santa, na celebração da cruz. Às vezes a impressão que se dá que é a menos importante, talvez assim, mas pelo contrário, é naquele dia da veneração da Santa Cruz que nós, de fato, contemplamos o mistério. Naquele gesto de beijar a cruz, na verdade, não beijamos apenas a cruz de madeira, mas beijamos o mistério que ela celebra, o mistério da salvação da humanidade. E como não se comover diante de um Deus que se esvazia, que deixa a sua glória, a sua majestade, se faz homem e morre por nós. Essa semana eu tive acesso a uma história que até eu já conhecia, mas eu pude relembrar. Havia um nadador muito famoso e ele, certo dia, estava em casa, perdeu o sono e ele decidiu dar um mergulho na piscina. Ele chegou à noite no clube que estava acostumado e não quis ligar a luz porque tinha um teto de vidro, estava bem iluminado assim. E ele subiu então no trampolim e se preparou para mergulhar, aquele gesto que eles fazem. E de repente ele percebeu do outro lado da parede, em frente a ele, os seus braços abertos, formou-se uma cruz. E aquilo tocou ele. E ele dizia, eu não era cristão, mas quando eu era pequeno, eu tinha aprendido sobre o sangue de Jesus. Eu tinha aprendido sobre a sua cruz, na verdade. Então, naquele momento que eu vi a minha sombra em forma de cruz na parede, eu fui tocado. Ele dizia que não se recordava o tempo que ele passou ali em pé, naquela posição, olhando para a sua sombra e sendo comovido por Deus, tocado por Deus. Então, a cruz que se formou com a sombra dele o tocou profundamente. E após vários tempos, ele desceu do trampolim e foi entrando na piscina. E quando ele foi entrando pelaquela escadinha que tem, de repente o pé dele toca no chão. Ou seja, a piscina estava vazia e ele não tinha percebido, por causa justamente que não tinha aceso as luzes. E desde aquele dia então, toda vez que ele ia entrar numa piscina ou ia pular, ele molhava o dedão do pé na água para lembrar aquele dia. Então ele falava, eu fui salvo 2 vezes naquela noite. Primeiro, fisicamente, porque se eu mergulho daquele trampolim na piscina vazia, já era. E segundo, eu fui salvo pela fé, porque eu me ajoelhei naquela piscina naquele momento, reconheci os meus pecados e aceitei a salvação de Jesus Cristo. Então veja, meus amados, é a cruz que nos salva. E aí você pode dizer, mas só a cruz? Claro que não. Toda a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Só tem sentido aquela cruz? É lógico, se tiver o domingo santo, que é a ressurreição, que é a vitória. E é isso que São Paulo vai nos dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Se você quer anotar na sua casa, 1 Coríntios 15, versículo 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos?
Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento e é vã a nossa fé. Eu vou repetir. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento e é vã a nossa fé. São Paulo conseguiu, de forma tão maestral, sintetizar toda a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, o que eu estou fazendo aqui agora, não tem fundamento. E a nossa fé pior ainda. Portanto, a morte e a ressurreição de Cristo são fatos marcantes para a fé cristã, fundamentais, essenciais. Se você e eu não crermos que Jesus está vivo, meus irmãos, para que ter fé? Fé em quê? Em quem? Várias pessoas defendem, por exemplo, ideais, defendem causas. Vou dar um exemplo. Aquele Chico Mendes, famoso por defender lá a ecologia, aquelas matas. Ele morreu, Chico Mendes. Algumas pessoas defendem a sua causa ainda hoje. Che Guevara, tantos homens aí famosos na história. As pessoas defendem a sua causa. Porém, nós não. Nós não defendemos a causa de Jesus, nem uma ideologia dele. Nós afirmamos que ele continua caminhando conosco vivo e ressuscitado. Não somente a sua causa, ou a sua filosofia, ou a sua ideologia. É ele que caminha com a gente. E essa afirmação é bombástica. Isso é somente possível com a fé. Somente. Porque nós não vemos Jesus com os olhos físicos, mas somente com os olhos do coração. Hoje, nesse domingo de Páscoa, domingo especial para nós, vamos pedir que o Senhor nos encha dessa fé, que é uma certeza absoluta. Mais certo do que esse ambão aqui que eu estou tocando, mais certo que essa camisa que você está vendo aqui, ó, é a certeza de que Jesus está vivo. Olha para a sua sala aí agora, onde você estiver, mais certo que essa parede que você está vendo aí, ó, é a ressurreição de Jesus, meus amados. Se essa fé estiver firme em nós, ninguém vai nos segurar. Se eu acredito que eu tenho um Deus que caminha comigo 24 horas, ressuscitado, nada poderá nos abalar. Ainda que os homens falhem conosco, nos decepcionem, e nós também decepcionamos os outros, Jesus é o único que não vai nos abandonar, não vai nos decepcionar. Portanto, hoje, domingo de Páscoa, podemos dizer que é a festa da fé e a festa da coragem que nos impulsiona a viver. Diz uma historinha que o medo bateu na porta do coração. Bateu, tuc, 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 tuc. E aí lá de dentro ouviu uma voz assim: tem gente, é a fé. Falou pro medo. Tem gente, é a fé. Porque uma pessoa que tem fé em Jesus ressuscitado não tem medo. Não tem medo. Lógico, a gente é humano, de vez em quando escorrega, mas de forma geral, vem as situações tenebrosas, as tribulações da vida. Se a fé estiver lá dentro, meus irmãos, não temos medo. Porque após a cruz vem a vitória. E o que eu mais assim me admiro em Deus, em Jesus, é porque Ele não é um Deus de teoria. Ele veio e mostrou. Nós somos convidados hoje a sermos discípulos de Jesus. E Ele falou em Mateus capítulo 6 que o discípulo não é maior do que o seu servo, do que o seu Senhor, desculpa. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor, que é Ele, sofreu e padeceu, por que nós não vamos também? Mas é lógico, a certeza da vitória. Por isso, aqui eu vou concluindo, respira fundo hoje e diga: eu sou vitorioso.
Eu trago em mim a marca da vitória, a marca da promessa. O meu Deus é o Deus da vitória. O meu Jesus é o Deus da vitória. A vitória da sua família, a vitória da sua fé, a vitória contra o seu desemprego, contra a sua enfermidade. Esse é o nosso Jesus. Chega de vivermos prostrados. Chega de cristãos murchos, desanimados. Chega de cristãos azedos, com a cara emburrada para tudo. Chega. Chega de cristãos que qualquer coisa que acontece de ruim, de pior, já está desanimado, achando que não vai superar. Pelo contrário, irmãos, celebrar a Páscoa de Jesus é celebrar a vitória da morte pela vida, da escuridão pela luz, do medo pela coragem. Páscoa é passagem, por isso nós temos que permitir que dentro de nós, em nossos afetos e sentimentos, em nossos relacionamentos, aconteça essa Páscoa, essa passagem. Queremos viver como seres ressuscitados, buscando as coisas do alto. Então eu desejo a você aí na sua casa, vocês que nos acompanham todo domingo, uma feliz e santa Páscoa. Lembrando que a Páscoa não é só hoje. O tempo pascal demora 50 dias até a festa de Pentecostes, onde então reiniciamos o tempo comum. Por isso, nesses próximos 50 dias, nós podemos nos saudar assim, Feliz Páscoa. Não é só hoje. É sério. Sabia disso? A Páscoa é um evento tão grande que não cabe só em um dia. Por isso a igreja celebra a oitava de Páscoa, que são os próximos 7 dias, e ainda o tempo pascal, que são 50 dias. Vitória, aleluia, Cristo vive, deixa toda a morte de lado, show tristeza, show derrota, você é um ressuscitado com Cristo. Por isso, Feliz Páscoa, vamos caminhando juntos. E hoje, não deixe de participar da missa de Páscoa, procure a sua paróquia, quem quiser, lá onde eu moro, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Vila Santo Antônio, será às 18h30. Na Catedral Nossa Senhora da Guia, às 19h30. Um grande abraço para todos vocês, que a paz do Cristo ressuscitado transborde no seu coração, na sua casa. Até a próxima.